Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 18, gotinhas da verdade. Vamos para o meu canal no YouTube e vamos aprender mais na palavra profética. Hoje falaremos sobre o tempo dos gentios. Na Bíblia fala de dois tempos dos gentios. O tempo dos gentios no sentido político e o tempo dos gentios no sentido espiritual, religioso. Vamos aprender quando ambos começaram e quando irão terminar. O tempo dos gentios, no sentido político, começou por volta do ano 580, quando os babilônios escravizaram os judeus, invadiram Jerusalém, levaram o povo para a Babilônia como cativos. Ali ficaram no cativeiro durante 70 anos. Foram libertos, foram trazidos de volta para Jerusalém pelos persas. Começava-se então, no ano 580, o tempo dos gentios no sentido político. Por que essa distinção? Pelo fato de que até ali Israel teve proeminência total no mundo. E, após esta data, Israel deixou de ser reino, se tornando nação, e nação tributária de impérios. Então, já aprendemos quando começou o tempo dos gentios. Quando Jesus profetizou a destruição de Jerusalém, Lucas registra que a cidade seria cercada pelos exércitos romanos, e ele descreve a fuga de alguns do povo que não morreram, e ele diz: Israel. Ele mostrou ali que Israel seria disperso por todas as nações. Olha que lástima. E ele assinala Jesus até que o tempo dos gentios se completem. Jerusalém será pisada sobre eles, por eles, aliás. Note, isto aconteceu no ano 70. A profecia se cumpriu no ano 70, quando os romanos invadiram Jerusalém, destruíram a cidade, destruíram o templo, e eles foram dispersos por todas as nações do mundo. Estava se cumprindo a palavra do Senhor Jesus, e nesta
época numa intensidade maior, porque os romanos tomaram Jerusalém, pisaram Jerusalém. Era só o começo. Eles foram, na realidade, a história registra de modo claro. Os judeus foram dispersos pelo mundo inteiro. Mas acontece um episódio interessante no cenário profético. Apocalipse capítulo 11, verso 2. Quando ali há aquela ordem para se medir o templo, os adoradores, o altar, mas uma exceção: não meça o átrio exterior, isto é, do lado de fora do templo, porque ele foi dado aos gentios e Jerusalém será pisada pelos gentios por 42 meses. Aí, Deus está falando do final do tempo dos gentios. Esse tempo que começou em Babilônia foi intensificado no ano 70 através dos romanos, mas Jesus está dizendo, ele vai ter fim. Então, não era para medir o átrio exterior, foi dado para os gentios e eles o pisarão Jerusalém por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio, ou seja, o período da grande tribulação, aquele período que Jesus disse, haverá grande tribulação que nunca houve, nem jamais haverá, é o fim total. Mas e daí? E o tempo dos gentios? No sentido religioso, começou no dia do Pentecoste. Jesus havia dito lá em Mateus 16:18, ele disse para os discípulos, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No dia do Pentecoste, esta promessa se torna realidade. O Espírito Santo foi derramado. Jesus veio como Espírito Santo e os discípulos, mesmo sendo indoutos, falaram nas línguas das nações. Pessoas de várias partes do mundo que estavam ali, gentios de todo mundo, começaram a ouvir os discípulos glorificar, adorar a Deus nas suas próprias línguas. Até que, enfim, depois que os apóstolos foram taxados de bêbados, de embriagados, Pedro toma a palavra e agora Pedro fala na língua universal do tempo, na língua grega. Pedro explica, a gente não está bêbado, é muito cedo ainda para a gente estar bêbado, mas o que está ocorrendo é aquilo que o profeta Joel profetizou. Nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Passado um pouco de tempo, Deus manda que Pedro
vá na casa de Cornélio. Cornélio, que era gentil, que não era judeu, era um italiano. Deus mandou que ele fosse lá pregar. Pedro, como bom judeu, ele criou objeções, mas Deus insistiu, mostrou as razões. Pedro foi e Cornélio, a vizinhança, se converteram, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, eles ficaram, os apóstolos ficaram como que assustados, e Pedro, vendo aquele sinal poderoso, o mesmo que acontecera com eles lá em Jerusalém, porque agora estavam em Cesareia, Pedro ordenou que todos fossem batizados nas águas em nome de Jesus. Era o evangelho se intensificando, se alastrando entre outras nações. Mas quando isso vai terminar, aí então vem aquelas palavras, plenitude dos gentios, quando Paulo diz lá em Romanos 11, 25, ele chama isso de mistério, isto é, o fato de os gentios estarem unidos, sendo envolvidos no mesmo corpo, o corpo de Cristo. Ele fala da plenitude dos gentios, é o fim do período da graça, que a gente vai falar no próximo vídeo. Nosso tempo se encerrou, mas no próximo vídeo a gente continua falando do tempo dos gentios, histórico, político, e o tempo dos gentios religioso. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.